Se você quer saber como ocorre uma transformação isovolumétrica em um gás ideal e como utilizar a lei geral dos gases nesse caso, essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Se você perdeu a aula inicial, onde falamos aí sobre os gases ideais ou perfeitos e como utilizar a lei geral dos gases, eu vou deixar um card aqui em cima para você poder acompanhar depois. O que a gente viu? Que o gás ideal ele tem 3 variáveis de estado, que no caso é pressão, temperatura e volume. E quando eu altero essas variáveis, eu falo que o gás teve uma transformação. Só que agora a gente vai manter constante o volume. Então imagina, sei lá, que tem um recipiente que não dilata, ou você não variou o êmbolo dele. Então o que acontece? O volume não muda. Então nesse caso, eu vou ter o quê? Uma transformação isovolumétrica. Ou também posso chamar de isocórica ou isométrica, que é a mesma coisa. Certo? Então, falei de transformação isovolumétrica, é uma transformação onde o volume se manteve constante durante todo o processo. Então, eu tenho aqui uma situação inicial, onde eu tenho a pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. E eu tenho aqui uma situação final, onde eu tenho uma pressão final, um volume que não mudou. Vocês podem ver aqui que o volume continua o mesmo em relação ao inicial, e uma temperatura final. Então, a alteração aqui foi na pressão e temperatura. A equação geral dos gases fala o quê? Que pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. Só que olha só, esse volume final é igual ao inicial. Então eu posso fazer o quê? Posso cortar ele. Assim eu posso escrever a equação geral dos gases da seguinte maneira, para uma transformação isovolumétrica, onde eu tenho PI sobre TI igual a PF sobre TF. O PI é a pressão inicial, o TI é a temperatura inicial, PF é a pressão final, TF é a temperatura final. Tomem cuidado com as unidades de medida. No caso aqui, a temperatura que pode causar problemas na hora da resolução de exercícios. A temperatura sempre vai ter que estar em Kelvin. Você não pode deixar em graus Celsius. Se tiver, é só converter. Aí você faz o cálculo sempre utilizando essa unidade de medida. Já a pressão no sistema internacional é o Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que o Pascal. Porém, você não é obrigado a usar nessa unidade de medida, aqui no caso a fórmula da lei geral dos gases. Você pode usar em atm, pode usar em milímetro de mercúrio, não tem problema. Desde que a unidade de medida da pressão inicial seja igual à da pressão final. Outra coisa importante, a pressão e o volume aqui na transformação isovolumétrica, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, se eu dobro a pressão do gás na transformação, a temperatura também dobra. Se eu triplico a pressão, a temperatura também triplica. Se eu divido por 5 a pressão, a temperatura também divide por 5. Aqui agora eu tenho um diagrama de pressão por volume, que é o que a gente usa bastante aqui para analisar gases ideais. O que acontece? Eu tenho aqui um estado A, que no caso seria o nosso estado inicial, e um estado final B. Então vai uma transformação de A para B. Aqui no ponto A, ele tinha uma pressão A e um volume A. E no ponto B, ele tem uma pressão B e um volume B. Só que o volume A é igual ao volume B, já que é uma transformação isovolumétrica. O que você percebe aqui nessa curva de transformação isovolumétrica? Ela é uma linha vertical, paralela aqui com o eixo da pressão. Então, toda vez que você ver aí no diagrama pressão por volume uma linha vertical, é porque é uma transformação onde o volume não mudou, o volume se manteve constante. Agora vamos resolver aqui algumas questões. Questão 1. Um recipiente que resiste até a pressão de 3 atm contém gás perfeito sob a pressão de 1,2 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Desprezando a dilatação térmica do recipiente,
calcule a máxima temperatura que o gás pode atingir. Pessoal, como ele falou para desprezar a dilatação térmica aqui, e não é um recipiente que tem êmbolo, então eu vou considerar que o volume não variou. Então é uma transformação isovolumétrica. Com isso, eu posso falar que pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Certo? Porque só está variando pressão e temperatura aqui, o volume não. Qual que é a nossa pressão inicial? Pessoal, toma cuidado que apareceu primeiro 3 atm. Só que o 3 atm é a situação final, porque o recipiente resiste até essa pressão. O inicial aqui é 1,2. Então aqui vai ser 1,2 dividido pela temperatura inicial, que no caso aqui é o 27 graus Celsius. Só que lembra que eu não posso usar em graus Celsius, eu tenho que deixar em Kelvin. Então pega essa temperatura inicial, que é de 27, e o que eu faço? Para converter, eu somo 273. Só isso. Então, mais 273. Então, essa temperatura inicial vai me dar 300 Kelvin. Então, eu vou colocar o 300 aqui dividindo. Pressão final é o que vai aguentar o recipiente, né? Que é 3 atm. Dessa maneira, eu tenho que achar a temperatura final. O que eu faço agora? Multiplico em cruz. Então, vai ficar aqui 1,2 vezes TF igual a 3 vezes 300. Vou pegar esse 1,2 e vou passar dividindo. Então, vai ficar 3 vezes 300 dividido por 1,2. Pessoal, 3 vezes 300 vai me dar 900. 900 dividido por 1,2. Fazendo essa divisão, eu vou ter 750 Kelvin. Essa é a temperatura final. E se você quiser deixar essa temperatura em graus Celsius, o que você faz? Você vai lá e tira 273. Então, 750 menos 273, que vai me dar aí 477 graus Celsius. Então, ele vai aquecendo esse recipiente e ele vai aguentar até essa temperatura aí de 477 graus Celsius, certo? Lembrando que o volume não vai alterar, mas aí vai aumentando a pressão, vai aumentando a temperatura, até que o limite aqui é esse valor. Questão 2. Antes de viajar, o motorista calibrou os pneus do seu carro a uma pressão de 30 psi, quando a temperatura dos pneus era de 27 graus Celsius. Durante a viagem, após parar em um posto de gasolina, o motorista percebeu que os pneus estavam aquecidos. Ao conferir a calibragem, o motorista verificou que a pressão dos pneus era de 32 psi. Considerando que a dilatação do pneu é desprezível e o ar dentro dos pneus como um gás ideal, assinale a alternativa que melhor representa a temperatura mais próxima dos pneus. Pessoal, o pneu é o recipiente aí onde está o ar, né? Que no caso vai ser um gás ideal aqui para a gente considerar. E não teve dilatação. O que isso significa? Que não mudou o volume não variou. Então eu posso considerar como uma transformação isovolumétrica. Então eu posso falar que pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Quanto que é a pressão inicial? É o que ele colocou aqui, 30 psi. Temperatura inicial era 27 graus Celsius. Lembra que eu tenho que converter para Kelvin. Então, 27 mais 273 vai me dar aí uma temperatura inicial de 300 Kelvin. A gente já cansou de fazer essa soma aqui, né? Então, aqui eu vou colocar um 300. Pressão final foi o 32 psi. E aí eu preciso achar a temperatura final. Pessoal, dá para eu multiplicar em cruz aqui, né? Para facilitar. Então, vai ficar 30 TF igual a 32 vezes 300. Aí, esse 30 aqui eu vou passar dividindo. Certo? Então, vai ficar aqui dividido por 30. Pessoal, 300 dividido por 30, ó, se eu dividir 30 por 30 dá 1. E 300 por 30 dá 10. Então, a temperatura final vai me dar 32 vezes 10, que vai dar
320 Kelvin. Só que a resposta está em graus Celsius. Então, o que você tem que fazer? Você vai lá, pega a temperatura final que você obteve em Kelvin e tira 273. Dessa maneira, você converte para graus Celsius. Então, fazendo aqui essa subtração, 320 menos 273 vai me dar 47 graus Celsius, letra C. Então, após o aquecimento do pneu, ele foi adquirir aí essa temperatura. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem várias videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!